Empresas com foco em aquisições, buyout firms, seduzem analistas e banqueiros juniores em fase de treinamento em bancos, para vagas futuras com altos salários, o que cria conflitos éticos e leva players como JP Morgan e Goldman a criarem barreiras. Recrutamento precoce. Private Equity antecipa caça a talentos e desafia Wall Street. Empresas seduzem profissionais em fase de desenvolvimento em bancos para vagas futuras com altos salários e promessas de melhor equilíbrio com vida pessoal. Os chefes do JP Morgan Chase ficaram curiosos no verão passado ao registrarem um número incomum de ausências nas sessões de treinamento que davam início ao seu programa ultracompetitivo de analistas juniores. O motivo? Depois descobriram. Os novos recrutas haviam pulado a integração obrigatória para fazer entrevistas em empresas de private equity para seu segundo emprego, embora estivessem há apenas alguns dias no primeiro. Essa prática é conhecida como recrutamento on-cycle, em que buyout firms, com foco em aquisições, recrutam analistas de bancos de investimento para funções que normalmente começam 1 ou 2 anos depois. Suas propostas têm surgido cada vez mais cedo, irritando os bancos que investem milhões para treinar funcionários juniores e os veem sendo escolhidos por empresas de private equity assim que esses programas terminam. O Goldman Sachs tornou-se o mais recente banco a tentar evitar ofertas, com planos de exigir que os novos analistas atestem a cada 3 meses que ainda não conseguiram emprego em outro lugar. Esse esforço seguiu o do JP Morgan, que no mês passado ameaçou demitir candidatos que aceitassem cargos com datas futuras. Os desenvolvimentos levantam questões sobre se isso marca uma reversão da prática controversa, que persiste há anos, apesar dos esforços para eliminá-la. Após o decreto do JP Morgan, algumas buyout firms seguiram o aviso. A Apollo Global Management informou aos candidatos em potencial que estava adiando as contratações e explicou que era muito cedo para pedir aos estudantes que tomassem decisões sobre suas carreiras. A General Atlantic, GA, e a TPG seguiram o exemplo, interrompendo o recrutamento conduzido neste ano para suas turmas de 2027, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, e que pediram para não serem identificadas ao discutir informações privadas. Representantes de JP Morgan, TPG e General Atlantic não quiseram comentar. Promessa para retenção. Os programas de analistas bancários há muito tempo são vistos como a porta de entrada para uma carreira lucrativa em Wall Street. Mas, nos últimos anos, muitos concluíram o treinamento e foram direto para empresas de private equity, atraídos pela promessa de pagamentos mais consideráveis e pela percepção de que há menos trabalho pesado envolvido. Os bancos têm se esforçado para conter as saídas, com promessas de melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, proteger os fins de semana e aumentar os salários. Eles também adotaram uma linha dura. O Morgan Stanley tentou impedir que os banqueiros de investimento do primeiro ano conversassem com recrutadores de outras empresas há mais de uma década, mas a empresa abandonou rapidamente a iniciativa depois que alguns analistas reclamaram e, em última análise, ignoraram a política. A situação é complicada para os bancos, que contam com buyout firms entre seus maiores clientes. Até agora, neste ano, as empresas de private equity foram responsáveis por cerca de 1/4 da receita de fusões e aquisições, M&A, dos bancos de investimento, de acordo com a Dealogic. Isso também gera preocupações quanto ao conflito de interesses, uma vez que os banqueiros juniores têm acesso às informações confidenciais de um banco e, ao mesmo tempo, estão comprometidos com seus futuros empregos em empresas de private equity. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, considerou antiético o recrutamento em ciclo. Isso coloca os garotos em uma posição terrível e, portanto, acho que é errado, disse ele a uma plateia na Universidade de Georgetown no ano passado. Isso nos coloca em uma posição ruim e em uma posição conflituosa. Você já está trabalhando para outra empresa e também está lidando com informações altamente confidenciais do JP Morgan,
E eu simplesmente não gosto disso. O sentimento repercutiu em todo o setor. Quando a Apollo anunciou que não entrevistaria nem ofereceria empregos para a turma de 2027 neste ano, o CEO Mark Rowan disse que pedir aos estudantes que tomassem decisões de carreira antes de entenderem suas opções não serve a eles nem ao nosso setor. A Amity Search Partners, uma empresa de recrutamento para gestores de investimentos, disse aos candidatos em potencial em um e-mail que os desenvolvimentos lhes dariam mais espaço para preparação, reflexão e uma abordagem mais cuidadosa para o recrutamento. Em 2010, as empresas de private equity normalmente esperavam que os banqueiros juniores concluíssem cerca de 11 meses de treinamento antes de iniciarem os esforços de recrutamento, mas isso tem diminuído constantemente. A pandemia também teve um impacto, ao permitir que banqueiros juniores fizessem entrevistas discretamente de casa. A Odyssey Search Partners descobriu que os gigantes de private equity começaram a recrutar menos de um mês após o início de seus programas de treinamento em alguns casos, disse em uma análise publicada em 2023. Há um grupo finito de candidatos e muitas empresas de private equity. Isso cria uma situação em que as empresas não querem perder a oportunidade de contratar os melhores talentos, disse Adam Kahn, sócio-gerente da Odyssey. Não está claro o quanto isso mudará fundamentalmente. É preciso que haja um grande esforço conjunto para fazer uma mudança. Entrevistas no banheiro. Essa concorrência levou a alguns episódios quase cômicos. Tom Ragland, que fundou a empresa de recrutamento Harrison Rush Group e coloca banqueiros de investimento em cargos de private equity, contou que os banqueiros fazem entrevistas por meio de chamadas via Zoom nos banheiros dos escritórios. Em pelo menos um incidente, a empresa de private equity entendeu isso como um sinal positivo de interesse pela função. No final, esse banqueiro não conseguiu o emprego. Ragland também fez uma advertência aos recém-formados que desejam fazer um pit stop em um banco antes de conseguir um cargo em private equity. Muitos desses banqueiros juniores são super exigentes. Eles frequentam as melhores escolas, disse ele. Muitos acham que o próximo passo é o private equity, porque é o que todo mundo está fazendo. O private equity não é uma panaceia. As horas de trabalho ainda são longas e ainda demora um pouco para ganhar dinheiro decente. A redução do recrutamento também ocorre no momento em que as empresas de private equity enfrentam a pressão de uma seca prolongada de negócios, o que prejudica a capacidade do setor de sair dos investimentos a preços favoráveis. Ainda assim, a perspectiva de alguns dos maiores salários do setor torna o private equity tentador para os juniores. Isso se deve ao carry, que é essencialmente uma parte das taxas de desempenho que os executivos embolsam em troca da administração de empresas e outros investimentos. A pequena ironia da prática usada pelas empresas de private equity é que ela segue uma página dos manuais de recrutamento dos bancos. Empresas como o JP Morgan e o Goldman costumavam entrevistar estagiários em potencial com mais de um ano de antecedência, o que, em um determinado momento, provocou a resistência de funcionários de universidades. Isso fez até com que um sócio do Goldman dissesse que, no ritmo em que estavam indo, as empresas logo começariam a contratar estagiários ao nascer. Obrigada por assistir, e não esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!